Tiago capítulo 1, versículos 9 a 11. É bom saber que há recursos ilimitados de sabedoria disponível para nós ao passarmos por provações nesta vida. Se tivéssemos esta sabedoria, poderíamos adotar a atitude certa no meio das tribulações, a fim de lucrar o máximo possível em termos de paciência, versículo 3, maturidade espiritual, versículo 4, e enfim uma eventual coroa no dia do tribunal de Cristo, versículo 12. Basta pedirmos com fé, não duvidando, versículo 6, a fim de recebermos esta virtude tão essencial, pois aquele que vacila não receberá do Senhor alguma coisa. Versículo 7. O que é que causa essa hesitação ao orarmos? Tiago nos responde escrevendo do mal de um coração dobre, versículo 8. Agora nos versículos 9 a 11, Tiago elabora esse assunto do coração dobre, mostrando como podemos evitar esse defeito. Desde a antiguidade, o mundo tem sido dividido em duas classes sociais, os pobres e os ricos. Tiago bem sabe que os carentes, passando por tribulações, a própria pobreza pode ser uma tribulação, podem ter pensamentos de avidez, cobiça, ciúmes e inveja dos ricos, e consequentemente cria-se neles o coração dobre. Contudo, se eles gloriarem-se na sua exaltação espiritual em Cristo, esse mal será evitado. Do outro lado, os ricos podem sucumbir à atitude de desânimo e desespero ao serem provados, mas se gloriarem na sua humilhação, isso pode evitar o surgimento de interesses divididos. Assim, Tiago, sendo um dos anciãos na igreja em Jerusalém e desejando orientar esses crentes atribulados, os exorta a manifestar a atitude correta dentro das suas circunstâncias sociais, para que ainda sejam os recipientes dos recursos de sabedoria ao passar por provações. Observe que Tiago, conforme a versão corrigida, escreve apenas 8 palavras aos pobres, versículo 9, ao passo que usa 46 palavras para exortar os ricos, versículos 10 a 11. Será que os ricos são mais sujeitos ao mal, de indecisão e inconstância na hora de orar? Sendo mais sujeitos, precisavam mais conselhos e avisos que os pobres. Vamos analisar agora estes versículos. Versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Tiago dirige-se primeiro aos pobres, querendo animá-los no meio das suas provações. Nos dias apostólicos, os crentes carentes eram numerosos, como Paulo nos informa escrevendo: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29. A palavra mas, neste versículo 9, em que Tiago introduz esse parágrafo, do 9 a 11, serve-se de uma suave conjunção adversativa que apresenta a atitude branda do antecedente. O autor, tendo escrito negativamente da inconstância do homem de coração dobre no versículo 8, agora exorta as duas classes sociais, pobres e ricos, quanto à sua postura positiva no meio das suas aflições. Versículos 10 a 11. Ao invés de terem interesses divididos, os pobres somente deveriam se gloriar na sua alta posição em Cristo, ao passo que os ricos, sofrendo perdas financeiras,
devido à perseguição, se gloriariam apenas na sua humilhação. A palavra gloriar-se, este verbo imperativo, o sexto neste capítulo, ocorrendo 38 vezes no Novo Testamento, 21 vezes na segunda epístola aos Coríntios, aparece uma outra vez nesta epístola, isto é em capítulo 4, versículo 16, e ali traduzido, vos gloriais. A palavra, podendo ser traduzida gabar-se ou jactar-se, pode ter um sentido bom ou ruim, dependendo do contexto. Evidentemente, tem um sentido ruim em capítulo 4, versículo 16, mas aqui tem um significado bom. Encontrando-se bem no início deste período do texto grego, este imperativo serve de modo enfático para mandar os carentes atribulados orgulharem-se legitimamente, ou seja, jactar-se alegremente, por valorizar aquilo que Deus valoriza. Não é a atitude errada da arrogância, mas sim a postura de gloriar-se exultantemente, reconhecendo ao mesmo tempo que aquilo em que se gaba é possível somente pela graça de Deus. A mesma palavra encontra-se em Gálatas capítulo 6, versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o crente carente somente gloria-se na sua exaltação, não será indeciso nem hesitante a orar pela sabedoria. Se houver cobiça a respeito de bens materiais ou ciúmes quanto aos ricos, segue-se que o coração será dividido. Por conseguinte, as orações não serão atendidas. As palavras encontradas no versículo 9, o irmão abatido, já que esta pessoa é chamada de irmão, fica subentendido que é salva. Pessoas salvas fazem parte da mesma família, a família de Deus, consequentemente, são irmãos. Que privilégio ter parte nesta família. A palavra abatido neste versículo é um adjetivo e encontra-se em Mateus capítulo 11, versículo 29, onde é traduzido por humilde, e em Tiago capítulo 4, versículo 6, é traduzido por humildes. Mas a palavra humilde pode ter um sentido ético, que tem um caráter modesto, simples ou submisso de caráter, ou material, tendo um significado de pobre, carente ou necessitado financeiramente, já que o adjetivo rico no versículo 10 está colocado em oposição, torna-se mais evidente que Tiago refere-se no versículo 9 aos irmãos que encontram-se bem baixo numa escala socioeconômica, ou seja, que não têm bens materiais. Pode haver pobreza e carência até entre crentes. Lembre-se de Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 24, o pobre que jazia cheio de chagas à porta do rico, mas que na hora da sua partida foi levado numa carruagem angélica ao céu. A salvação da alma não necessariamente elimina a carência financeira, contudo, o carente pode confiar em Deus para suprir as suas necessidades nesta vida. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. As palavras na sua exaltação, ocorrendo 6 vezes no Novo Testamento e traduzida alto em Lucas capítulo 1, versículo 78, capítulo 24, versículo 49, e Efésios capítulo 4, versículo 8, ou altura, em Efésios capítulo 3, versículo 18 e Apocalipse capítulo 21, versículo 16, essa palavra exaltação refere-se à posição elevada do salvo em Cristo. Este irmão, ocupando o seu lugar na camada baixa da sociedade e passando por provações, está sendo ordenado por Tiago a gabar-se saudavelmente nas suas riquezas espirituais. Muitos pobres são ricos na fé. Tiago, capítulo 2, versículo 5. Na hora da conversão, Deus, além
de vivificar o pecador morto em ofensas e pecados, ressuscita-o e o faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 5 a 6. Assim o crente, mesmo carente materialmente, ocupa um lugar altíssimo. É herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17, tendo uma herança imensurável, guardada nos céus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos analisar agora o versículo 10 deste primeiro capítulo. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Depois de exortar os carentes, Tiago passa a dirigir-se aos abastados. Eles não são isentos das provações nesta vida, mas talvez sejam mais capazes de manifestar ressentimento ou mesmo desespero, resultando num coração dobre. O autor deseja orientá-los para que possam suportar as dificuldades nesta vida, visando o seu enriquecimento espiritual. As palavras neste versículo "e o rico", não há concordância total entre estudiosos se o rico aqui é salvo, mas se não fosse, Tiago teria deixado isso bem claro no texto. As provações atingem também os irmãos abastados. O problema é que a sua queda é maior que a dos carentes, já que encontra-se nas alturas da sociedade. Por causa disso, o autor detém-se com eles a fim de aconselhá-los adequadamente. As palavras "em seu abatimento", aparecendo apenas 4 vezes no Novo Testamento, é traduzida baixeza em Lucas capítulo 1, versículo 48, humilhação em Atos capítulo 8, versículo 33 e abatido de humilhação na versão atualizada em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Denota que esse rico, devido às tribulações, sofreram perdas significativas quanto aos seus bens materiais. Ao invés de adotar uma postura de mágoa e de ressentimento, tinham de gloriar-se alegremente na sua situação mais baixa na escala social. Quedas financeiras, assim, mesmo sendo penosas, podem ser para o bem espiritual do rico, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. O rico pode ser despido de muitas riquezas, mas ainda continua sendo abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Por isso, tem como jactar-se na sua esfera mais humilde na sociedade. As palavras encontradas neste versículo 10, porque ele passará, querendo ajudar o rico a entender melhor o conselho dado, Tiago passa a citar Isaías capítulo 40 e versículo 6. Este versículo ressalta a natureza transitória desta vida, visto que o rico, enfim, partirá para o céu, deixando seus bens para trás. Ele não deveria enrolar-se demasiadamente com as suas riquezas. Paulo exortou a Timóteo escrevendo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Riquezas, sendo incertas, não devem cativar o nosso coração. As palavras "como a flor da erva" vêm à superfície novamente, mostrando o amor de Tiago pela natureza. Compare o versículo 6. Ficando impressionado com o florescer de tantas flores nos campos da Judéia, o autor bem sabia que esse carpete belíssimo desvaneceria dentro de pouco tempo. Assim é a nossa vida. Tiago reforça o ensino que a vida dos ricos e dos pobres é passageira, portanto, eles não devem se apegar às suas riquezas. Vamos analisar agora o versículo 11 do capítulo 1.
Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará o rico em seus caminhos. Continuando a citar a passagem em Isaías capítulo 40, versículo 7, Tiago refere-se ao fenômeno familiar, o do murchar e morrer de uma bela flor. Ele deseja captar a atenção do rico para que fique sabendo que, como morre a flor, assim ele em breve morrerá. Sabendo isso, então, não deveria se agarrar às suas riquezas. A palavra porquê neste versículo, esta partícula explicativa, serve para introduzir a explanação da vida de uma flor, especialmente como o pode morrer de repente. As palavras sai o sol com ardor, ele explica, a terra de Israel é privilegiada de ter tantos dias ensolarados por ano, com temperaturas alcançando 40 graus frequentemente. É interessante observar o substantivo ardor neste versículo, que na versão Septuaginta, a tradução grega das escrituras hebraicas do Antigo Testamento, normalmente refere-se ao vento escaldante do Oriente, o siroco. Veja Gênesis capítulo 41, versículo 6 e Jonas capítulo 4, versículo 8. Talvez Tiago tenha isso em mente ao escrever, mas, de qualquer forma, o sentido é muito compreensível. Se o sol quente estraga tão facilmente, quanto mais dano será feito se, ao mesmo tempo, soprar o síroco. As palavras e a erva seca. O sol quente, aliado com o vento sequíssimo, tem como mudar a aparência de uma paisagem dentro de poucas horas. É fácil para nós imaginarmos como esses elementos podem modificar um campo verdejante em uma terra ressequida e cinzenta em um único dia. As palavras e a sua flor cai, tanto calor assim acaba atingindo toda a vegetação. Até as flores não têm como suportar esse castigo implacável. A flor murcha e, enfim, cai de sua haste, morta e irrecuperável. As palavras e a formosa aparência do seu aspecto mostra essa expressão, realmente é um dizer semita, pode ser traduzida beleza. A bela flor, devido ao sol abrasador, perde a sua formosura. A palavra perece denota a destruição e ruína da flor. A vida dela é temporária e depois de morrer, a beleza dela é irrecuperável. A palavra nesse versículo também, assim, Tiago, servindo-se deste advérbio, apresenta uma comparação, pois ele vê uma semelhança entre a sorte da bela flor e o homem rico. As palavras se murchará o rico. O rico, como a flor, no dia de sol quentíssimo, não tem como segurar nem as suas riquezas e nem a sua própria vida no dia de crise. Com o surgimento de um problema de saúde, ele pode partir deixando tudo para trás. A vida sendo emprestada para ele pode ser retirada repentinamente sem aviso prévio. Assim, não se deve ficar grudado aos seus bens materiais. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Salmo capítulo 49, versículos 16 a 17. As palavras ainda em nosso versículo, em seus caminhos. O termo caminhos, diferente da palavra traduzido caminhos no versículo 8, ocorrendo apenas 2 vezes no Novo Testamento, em Lucas capítulo 13, versículo 22, caminhando, e aqui denota jornadas, viagens ou percursos.
O rico, muito envolvido com seus negócios, pode morrer instantaneamente. Faz-nos lembrar do fazendeiro rico de Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21, que, cheio de negócios, não chegou a realizar seus planos devido à morte súbita. Destaca-se o fato que a morte vem, às vezes, no momento quando não se espera. Assim, o rico, querendo evitar a criação de um coração dobre, não deveria amar as suas riquezas. Sabendo da natureza transitória desta vida, ele não se deixaria ser levado por elas? Se, na hora de provação, elas desvanecerem, ele não sofrerá tanto pelo prejuízo, mas, mantendo o coração singelo, ainda pode orar efetivamente pela sabedoria para poder aproveitar o máximo possível da tribulação.